Olá, eu novamente. No primeiro vídeo, nós vimos como gerenciar régua, como fazer o posicionamento, usar o transforme. No segundo vídeo, nós vimos como usar patterns existente, e criar um pattern simples editando o pattern. Agora a gente vai para a terceira parte, que é criando patterns hexagonais, que é uma ferramenta bem bacana do Illustrator. E eu vou aproveitar para explicar também um pouquinho sobre duas ferramentas, que é o Blend e sobre o Offset Path. Então, assim, essa possibilidade de criar patterns hexagonais nos pede objetos que sejam hexagonais. Tá? Então, ele vai dar mais certo quando esses objetos eles têm essa forma. Essa forma que vocês estão vendo aqui, eu vou mostrar como é que eu fiz, tá? Então, eu vou até deletar isso aqui para poder começar de novo. Bem, deletar esse aqui, inclusive. Então, para fazer uma forma hexagonal, eu vim pela ferramenta aqui, que é o retângulo, selecionei e tem um lugar que tem o polígono tool, tá? Quando eu clico e solto, eu escolho quantos lados eu quero. Então, como eu quero um hexágono, eu pedi 6 lados. Então, ó, fiz aqui o meu hexágono, vou colocar ele aqui no meio, né? O pensamento é que vocês façam alguma coisa desse tipo. Deixa eu aumentar ele. Ah, e aí eu vou escolher qual que é a espessura da linha, vou escolher a cor, posso começar fazendo dessa forma, pensar na cor depois, tá? Ah, aí eu quero fazer aquilo que eu tinha mostrado para você, né, que estava naquela outra imagem que tinha um degradê indo de fora para dentro. Então, eu preciso de um outro hexágono aqui no meio. Eu posso fazer de uma forma mais simples, no caso do hexágono. Se eu der Command C e Command F, eu coloquei um sobre o outro. Se eu segurar depois o Alt, né, o Option e o Shift, ó, eu vou fazer um pequenininho aqui no meio, tá certo? Então, eu fiz isso, tá bom? Bem, se eu quero apenas que eles sejam todos pretos, eu posso deixar dessa forma. Mas se eu quero fazer mais ou menos um degradê, eu posso pegar a paleta de amostras e escolher quais seriam as duas cores. Então, esse de cima eu vou ter uma linha azul e esse de baixo eu vou ter uma linha laranja, tá? Aí o que que eu faço? Eu vou explicar como que a gente usa o blend. Então eu vou selecionar esses dois objetos segurando o Shift. A ferramenta Blend, ela tá aqui, ó, é a letra W, tá? E como que ela funciona? Eu clico nas duas formas em pontos correspondentes. Então as duas já estão selecionadas, vejam que eu tinha selecionado as duas. Aí eu cliquei em um dos pontos da primeira forma e no mesmo ponto correspondente, que seria esse aqui, da segunda forma, e aí eu já fiz esse degradê, tá? Esse degradê ele é formado por um monte de linhas que está criando essa forma que está aí. Aí a gente tem como editar o blend. Para editar o blend, nós vamos no menu Object, tem aqui uma das opções é Blend, e eu posso pedir Blend Options. O Blend Options, ele está feito aqui pelo Smooth Color, então, né, a cor suave, aí ele saiu do azul e foi para o laranja. Quando a gente pede Specified Steps, né, então, passos específicos, ele está com 254, que é 250. Lembra que a gente tem 256 tons? O primeiro tom é o azul, o tom de dentro é o laranja, juntando tudo, a gente tem 256 tons. Eu quero ver como é que ficaria com 5 tons, tá? No final eu vou ficar com 7, na verdade, né? Ó, então, aí tá vendo? Eu tenho 5, eu posso colocar 4. Eu estaria no todo com 6 passos. Gostei, dei ok. Então a gente pode mudar a cor. Então, se eu pegar a setinha branca, a setinha que é Direct Selection, para que aí eu seleciono não sem selecionar o grupo, eu posso dizer que poderia eu ter essa cor aqui, por exemplo, a gente pode mudar. Inclusive, a gente pode até distorcer uma forma e ter esse tipo de coisa, tá? Que não é o caso aqui. Uma vez que eu fiz isso, gente, o que que eu vou fazer? Dessa vez, ao invés de jogar isso aqui para cá, para a paleta
de swatches, eu vou direto lá no menu Object, Pattern, Make. E ele já me traz aquele quadro que a gente tinha visto da outra vez, né? E aí a gente pode dar um nome também. Então eu vou chamar X1 Pattern, tá? E aí, no caso, quando eu uso hexágono, eu não vou usar nem o grid, nem o brick, nenhum desses bricks, e vou ou para o X by column ou para o X by row. E vocês estão vendo que no caso aqui do by row não está funcionando, né? Mas o by column já ficou bacana. Estão vendo? Então, eu já posso dar Done aqui, certo? E já tenho esse daqui. Ó, ele já apareceu ali. Agora, o que está faltando é eu desenhar aqui um objeto que não vai ter essa linha azul e eu já pintei com ele, certo? Agora, como que eu posso editá-lo? Aqui tem até umas outras formas. Eu vou editar esse daqui mesmo para vocês verem outras possibilidades da gente fazer isso. Então, se eu der dois cliques aqui novamente, eu volto para ele, tá? Então, o que que eu posso fazer? Uma das coisas, eu acho que ele ficou muito grande para esse tamanho. Então, se eu clicar aqui nele, que é o objeto que eu tinha feito, cadê ele? Aqui, achei, né? Então, eu posso diminuir segurando o Shift para poder fazer isso. Então, eu estou diminuindo o meu pattern, que pode ser interessante, tá? E aí, o que eu quero fazer? Eu quero deixar um mais próximo do outro. Quando eu diminuí esse pattern, né, de alguma forma, eu perdi um pouquinho aquela partezinha branca. Então, eu não vou diminuir tanto assim. Aí, a partir dessa opção, eu vou mexer no entorno dele, tá? Então, ó, eu vou diminuindo isso aqui, até fazer com que ele vá se grudando um mais no outro. E eu achar, a gente vai com calma, aumentando, tá? Né? Não sei, eu não quero juntar as linhas, eu quero deixar esse contorninho branco que eu achei que é interessante. E aí, eu acho que é isso. A gente até pode tentar mexer nesses outros campos para ver o que acontece, tá? Mas eu acho que isso aqui pouco vai se mudar. E aí eu clico Done e aí eu tenho essa mudança que eu acho que já ficou interessante em relação ao outro. E aí a gente vai fazendo outras formas que são bem legais, né? Como esse daqui que foi feito, tá vendo? Que também foi feito a partir de um outro hexágono. Ele está fazendo, né? Opa, vou fazer segurando o Shift. Ele está fazendo com esse pattern, né? Porque foi o último que eu acabei colocando. Então, eu vou tirar aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Como é que eu fiz isso? Eu fiz várias linhas, fazendo diagonais, né? Eu fiz todas, né? Até poderia fazer isso e pintar todas, mas aí eu fui diminuindo alguns pedaços. Então, esse vem até aqui, eu já tenho a parte de cima, aí eu preciso tirar essa parte para fazer isso, e daqui eu preciso colocar esse aqui para cá, certo? Ó, então eu já tenho o cubo. Para pintar dentro, eu seleciono isso aqui, eu pego a ferramenta, aperto o K no teclado, o K, a gente vai para o Live Paint Bucket, certo? Escolho a cor, eu vou pintar a primeira parte interna, que poderia ser uma cor mais clarinha, um cinza mais clarinho para esse aqui. Vou escolher uma segunda cor para outra, né? Para o outro lado. E aí eu escolhi os três lados e aí eu já tenho esse objeto pintado. Estão vendo que esses elementos que estão aqui em volta é porque eu acabei usando um recurso diferente, que é como se fosse um efeito. Então, às vezes é interessante, quando isso aí é um efeito, nós usarmos o expand no object, porque aí ele se transforma em um objeto Illustrator sem esse tipo de problema, e ele já veio agrupado, tá? Então, isso daí é bom. E aí, como é que eu fiz esse daqui? Da mesma forma, eu vou fazer ele um pouquinho menor, né? Estava muito grande ali para o meu pattern. Object, pattern, make.
Aí eu já vim direto aqui para o X by column. E aí o que está acontecendo é que está muito longe, né? Essas linhas pretas. Então, a partir daqui, a gente pode ir diminuindo para que eles fiquem mais encostadinhos. E eu acho que é isso, né? Um pouquinho coisa a mais. Ah, posso, então, vou chamar de X2 pattern e Done. Vou desenhar, então, agora o meu retângulo, que já tem essa forma aqui. Tá certo? O próximo ponto é nós fazermos o 4, que é criando patterns hexagonais a partir de imagens. Então, aqui eu vou deletar essas imagens para poder começar a partir do zero, tá? Explicar para vocês como é que eu fiz isso. Então, a primeira coisa, eu vou trazer a imagem, eu vou dar place, para que a gente possa ver. Eu baixei uma imagem que é um fundo de nuvens. Então, deixa eu achar minhas nuvens. Achei aqui. Né? Então, só vou deixar ele aqui do ladinho. Primeira coisa que eu vou fazer, gente, é fazer um triângulo. Então, eu vou voltar aqui para o meu polígono tool e vou pedir 3 lados, tá? E vou fazer um triângulo que não é esse, tá? Ele acabou fazendo um triângulo. Deixa eu tirar isso daqui. Vou fazer um triângulo com alguma coisinha. Então, deixa eu mostrar aqui, ó. Então, eu vou clicar e vou fazer um triângulo. O ideal é que esse triângulo seja virado para baixo, tá? Então, vocês podem usar o Shift para fazer ele viradinho para baixo. Ó, eu não tô conseguindo fazer. Se eu não consigo, ele está indo para cima, a gente até pode fazer isso, tá? Depois eu rotaciono e deixo ele viradinho para baixo, porque a gente vai fazer um hexágono a partir desse triângulo. Então, um triângulo equilátero, quando eu tenho 6 triângulos, a gente vai ter o hexágono. Aí, o que que eu quero fazer? Eu quero colocar essa nuvem dentro do triângulo, tá? Então, eu vou colocar esse triângulo aqui em cima e vou pensar que lugar que lugar que eu quero, né? Ah, que esteja, que parte da nuvem do céu que eu gostaria de fazer minha estampa, tá? Então, talvez aqui nesse momento fosse bom deixar ele sem nada para que eu possa ver o meu desenho onde que eu estou posicionando. Uma vez que eu fiz isso, gente, o que eu faço? Eu seleciono as duas coisas, né? O triângulo está para a parte de cima, eu venho no aqui, né? Clipping Mask, Make, e aí eu já entrei com a nuvem dentro do triângulo, tá? Agora, como que eu faço um hexágono a partir disso daqui? Vocês entendem que assim o círculo ele se movimenta a partir do centro. Então eu vou ter que movimentar isso daqui a partir do centro. Essa ponta de baixo do triângulo é o centro da minha movimentação, tá? Que vai ser o centro do hexágono. Então esse é o ponto da rotação. Então nós vamos pegar a ferramenta da rotação, selecionou a ferramenta de rotação, aperta a ferramenta Alt ou Option no teclado e clica bem nesse ponto onde vai ser o eixo da rotação. Clica e solta e aparece o Rotate. O ângulo total do círculo é 360 graus. Como eu vou dividir em 6, 360 dividido por 6 vai dar 60. Então, eu vou movimentar a partir desse ponto 60 graus. Eu não vou movimentar ele mesmo, eu vou movimentar pelo copy, porque aí eu vou criar uma copy. Então, eu já criei essa outra parte, tá? Aí, eu posso, ao invés de fazer isso de novo, eu posso dar Transform Again, que é o Command D, e aí eu fiz isso, e aí eu tenho esse formato aqui das nuvens dentro do hexágono, tá? Feito isso, gente, o resto é tudo igual. Selecionei os 6 objetos, eu dei Group, tá?
E aí eu vou usá-lo para poder fazer o meu pattern. Acho que eu vou fazer também ele um pouquinho menor. Isso aqui acaba ficando bem pesado, porque são muitas imagens. Ah, então, por isso que a gente teve problemas lá na sala, porque é muito processamento. E aí eu vou no Object, Pattern, Make, tá? Ele acabou fazendo super longe, por quê? Porque ele está encontrando toda essa parte que está em volta, mas por aqui a gente consegue diminuindo, a gente não precisa fazer muita coisa aqui, ó, tá? Lembra que a gente foi clicando para cá, ó, eu vou diminuindo, mas eu não vou deixar em grid, então a gente vai colocar no X by column, tá? Eu acabei fazendo uma besteira aqui, né? De juntar demais, então acho que agora a gente pode ir movimentando até a gente conseguir encaixar um dentro do outro. Bem, eu acho que a gente já conseguiu, e aí tá prontinho. Então é só pensar no nome que eu vou dar para isso, que aí então vai ser o X3 Pattern e Done. E aí eu tenho então o meu outro pattern desenhado aqui. Ele aqui, ó. Cada pattern que eu vou criando, ele vai aparecendo aqui. E aqui são outros modelos de pattern, mas que acaba dando certo quando a gente faz o hexágono. Então, eu vou até deletar esse aqui e vejam que eu tenho um triângulo. Eu vou dar um group. Eu fiz um triângulo dentro de outro triângulo, né? Como que eu fiz isso? E meio que é a mesma coisa que eu tinha mostrado para vocês. Eu fiz o triângulo, dei command, dei copy e dei paste em front ou paste em back, tanto faz, e com Option e Shift eu diminuí. Ó, o que acontece? Ele fica meio descentralizado, tá vendo? Então agora eu vou mostrar aquela outra ferramenta que eu tinha mostrado, falado para vocês. É importante a gente olhar que tamanho que ele tem. Ó, ele tem 60, né, por 51. Então se a gente não sabe muito bem qual que é esse tamanho, a gente pode ficar confuso na hora da gente fazer esse efeito. Eu vou mostrar para vocês um, então, selecionando ele aqui, eu vou mostrar como que a gente pode usar essa forma e fazer uma forma exatamente igual no centro, ou para dentro ou para fora, tá? Então, a gente vai no Object e a gente pede esse comando que é o Offset Path. Offset significa fora do lugar, né? Que tem até a ver com os sistemas de impressão que chama Offset, que também é fora do lugar. Então, é um vetor fora do lugar a partir desse que está sendo selecionado. Ele vai criar uma cópia. Então, eu venho aqui, ó, ele já criou. Quando tá um valor positivo, ele está criando para fora. Se eu quero colocar um valor negativo para dentro, eu vou colocar -2. Vamos ver o que acontece, ó. Eu nem estou vendo, né? Eu vou colocar menos, ele tinha 60, né? Eu vou colocar -30, tá? Menos 1. Não está dando muito certo aqui, né? Menos, deixa eu colocar um valor aqui, 20. Isso aqui não está dando muito certo porque pelo seguinte, tá? Eu vou dar um cancel, eu vou fazer novamente, porque ele tem que ser com linha. Então, eu vou pegar isso aqui, ó, vou desenhar um triângulo. Esse triângulo ele não é pintado de preto, né? Então, ele vai ter stroke de 2 milímetros e ele não vai ser pintado dentro, tá? Então, isso estava criando um probleminha ali na hora de a gente criar. Então, isso aqui funciona mais para objetos que têm stroke. Ah, eu quero o stroke um pouquinho mais grosso, tá? O objeto um pouquinho menor, porque a gente não está com uma área tão grande. E aí sim, vamos tentar fazer novamente. Selecionei um objeto, Path e Offset Path. Agora está vendo que está melhor. Então, ele acabou fazendo para fora. Se eu quero para dentro, eu coloco menos. E aí eu vou tentar colocar aqui -5 e vou ver o que aconteceu. Tá vendo? Ele está fazendo exatamente para dentro. Eu quero um pouco mais. Vou fazer -10 só. Ele fez esse menorzinho aqui. Eu poderia fazer um em -5, outro em -10 também. Então, eu posso dar OK, ó. E eu tenho isso daqui. Posso usar o blend para essas duas coisas? Poderia usar isso aqui para o blend também. Até dá para fazer uma coisa bem bacana,
E poderia ser isso. Eu seleciono os dois, vejam só o que que eu pensei aqui. Uso o blend para cá e para cá. Vai ficar tudo. Ó, ele fez um só. Por que que ele fez um só? Porque vamos ver o que que está aqui no blend. Ó, ele está com Smooth Color, mas está com linha. Se eu pedir Specified Steps, ele está marcado um só. Então, eu vou marcar, por exemplo, aqui 4. Vai ficar tudo preto, vocês vão ver, tá? Porque as linhas estão grossas, uma grudou na outra. Eu posso agora pegar isso e dar um expand. Aí ele não vai ser mais um efeito, tá? Então, se eu pegar agora tudo isso daqui, eu posso deixar as linhas mais fininhas, ó. Aí eu poderia fazer o quê? Poderia pegar as linhas de dentro só e fazer essas linhas stroke mais finas ainda, né? Olha, tendo a linha de fora mais grossa e a linha de dentro mais fina. Então dá para fazer muita coisa, dá para brincar muito, né, nisso daqui. Aí fiz isso, vou agrupar. Já até está agrupado, né? Tá agrupado. E vou refletir ele. Eu vou dar um copy e um paste em front, tá? E vou rotacionar. Mas eu vou rotacionar e vou colocar ele exatamente aqui, né? Vou colocar bem pertinho para ver se está tudo certinho. Eu estou usando o comando de teclado para fazer isso, né? Ficou essa linha mais grossa, eu não gostei muito, né? Com essa linha mais grossa. Então, eu vou levar ele um pouquinho para cá. Vocês viram que ficou umas pontinhas? Essas pontinhas a gente consegue tirar também. Se eu selecionar esses dois aqui, e aqui a gente tirar esse limite de 10, vamos ver, se eu colocar 5 aqui, o que que ele faz? Ele não mudou muito. Às vezes o que eu faço é colocar com o cantinho arredondado, ó. Aí ele não faz mais isso, tá vendo? Ou o cantinho chanfrado. Tá? Esse limite de 10, se eu colocar um aqui, se ele continua fazendo. Se eu colocar 30, ele ainda está fazendo, né? Peraí, vou colocar 30 aqui para ver se funcionou. Não está funcionando, né? Então, acho que o melhor é fazer o cantinho arredondado. Apesar que, mesmo que a gente deixe dessa forma, vocês vão ver que, na hora que faz o pattern, isso daí não vai aparecer. Aí eu fiz isso, né? Às vezes eu sou detalhista em alguns pontos. Vou fazer igual. Pattern, make, tá? Vou no brick, no X by column. Olha só, ele já fez um pattern bacana. E aí, eu venho nesse campo aqui e vou diminuindo essa distância para deixar eles encostadinhos um no outro ou não, né? Olha que bonito assim. E done. Então, eu já tenho agora esse meu pattern que são feitos com 2 triângulos. Vou novamente aqui fazer o meu quadradinho aqui, que não vai ter linha, né? Legal não ter linha nesses quadrados. E aí eu vou aplicar esse pattern, tá? Então a gente tem esses campos aqui para vocês testarem, fazerem novas versões, e aprenderem a usar e editar os patterns. Bem, então, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham aprendido e que vocês possam realmente treinar bastante, usar bastante o Illustrator e fazer patterns incríveis.